Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Investimento Prático. Eu sou Fernando Furtuoso e hoje eu quero que você me dê apenas alguns minutos da sua atenção, porque o que eu vou compartilhar aqui pode ser um divisor de águas entre você viver com a sensação constante de insegurança ou finalmente sentir paz, tranquilidade e confiança em relação ao futuro da sua família e ao patrimônio que você construiu. Eu não estou falando de teoria, de futurologia ou de promessas vazias. Eu estou falando de história, de fatos, de dados concretos, de exemplos reais, de pessoas que fizeram escolhas certas e erradas, e de como isso impactou diretamente na vida delas. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é o maior risco de quem investe no Brasil? A resposta mais comum que eu ouço é: Fernando, o risco é diversificar para fora, mandar dinheiro para o exterior, porque isso é coisa arriscada, burocrática, complicada, só para gente super rica, só para quem está disposto a perder. Essa é a visão da maioria. Mas e se eu te disser que o verdadeiro risco é exatamente o contrário? Que o maior perigo é você continuar 100% dependente do real, do Brasil, de uma economia instável, de governos que mudam as regras do jogo a cada 4 anos e de um sistema financeiro que já deu provas incontáveis de que pode, sim, virar de ponta cabeça da noite para o dia. Se você acha que isso é exagero, deixa eu refrescar sua memória. Nos últimos 40 anos, nós já vimos a nossa moeda mudar de nome 6 vezes. Foram cruzeiros, cruzados, cruzados novos, cruzeiro real e real. E não foi só uma troca de nome bonitinha. Foi confisco de poder de compra. Foi inflação de 3 dígitos ao ano. Foi gente perdendo o patrimônio inteiro da noite para o dia. Eu sei que pode parecer distante para algumas pessoas, mas não é. Pergunte para os seus pais, seus avós, para aquela tia que guardava dinheiro na poupança. Eles vão te contar histórias de como acordaram ricos e foram dormir pobres. Histórias de planos econômicos anunciados em rede nacional, de congelamento de preços, de cheque sem fundo, de correr para o supermercado porque o preço mudava 2 vezes no mesmo dia. E talvez você pense: ok, mas isso é coisa do passado, o Brasil evoluiu, agora é diferente. Será mesmo? Vamos dar um salto para a última década. Se em 2011 você tinha 100 mil reais, eles valiam cerca de 60 mil dólares. Hoje, os mesmos 100 mil viraram um pouco mais de 20 mil dólares. Isso significa que sem crise mundial, sem guerra, sem nada extraordinário, só por deixar todo o seu patrimônio no Brasil, você perdeu mais de 60% do poder de compra internacional. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas nem percebe, porque continua olhando lá para o saldo em reais, sem se dar conta de que o real está derretendo em relação ao resto do mundo. Agora, para e pensa comigo. Se em 10 anos você perdeu mais de 60% do poder de compra em dólar, o que pode acontecer em mais 10 anos se nada mudar? O que pode acontecer se houver uma nova crise política, uma nova pandemia, uma nova guinada fiscal irresponsável? E vamos ser sinceros, você confia que isso não vai acontecer? O Brasil já provou inúmeras vezes que a estabilidade por aqui não é exceção, é regra. Toda vez que acontece uma crise, seja uma eleição polarizada, uma greve de caminhoneiros, uma alta de juros nos Estados Unidos ou uma simples incerteza fiscal, o real derrete e o dólar dispara. E quem está 100% aqui dentro, perde. E não perde um pouquinho não.
não é perder também uma oportunidade, é perder pesado. É ver o que construiu ao longo de décadas ser corroído em meses. Eu não falo isso para assustar você. Eu falo isso porque o verdadeiro risco é a cegueira. É acreditar que estar 100% no Brasil é segurança. Não é. Segurança é você ter alternativas. É você construir proteção. É você garantir que aconteça o que acontecer, a sua família estará resguardada. Eu lembro até hoje do que aconteceu com o Sérgio, um cliente, que me procurou em 2019. Ele tinha acabado de vender uma empresa, ele colocou tudo, todo o dinheiro, em fundos de renda fixa no Brasil, porque se considerava conservador. Ele achava que ali estaria seguro. Veio a pandemia em 2020, o Banco Central cortou juros, o real despencou. Em menos de um ano, o valor do patrimônio dele em dólar caiu quase pela metade. Os planos de pagar o intercâmbio dos filhos, de bancar uma faculdade no exterior e até uma simples viagem em família, tudo isso ficou muito mais caro, quase impossível. Quando ele me perguntou, Fernando, o que eu deveria ter feito? A resposta foi bem clara. Diversificar. Dolarizar uma parte, não depender só do Brasil. E a história do Sérgio, ela não é única. A Renata, por exemplo, médica, investiu por anos em imóveis no Brasil. Sempre achou que era o porto seguro do brasileiro. Mas quando precisou de uma liquidez rápida, numa emergência de saúde na família, ela descobriu que vender imóvel em crise é praticamente impossível sem perder dinheiro. Se ela tivesse parte do patrimônio em ativos líquidos no exterior, teria resolvido tudo sem dor de cabeça. E quanto outros Mários eu já não conheci, pessoas que diziam que investir fora é a coisa de muito rico, não é para mim. Até perceberem que se tivessem começado pequeno lá atrás, hoje estariam muito mais tranquilos. Segundo pesquisas recentes, mais de 70% de brasileiros de alta renda afirmam que o seu maior arrependimento financeiro é não ter dolarizado parte do patrimônio antes das grandes crises. Isso porque quando a crise chega, já é tarde demais. É como tentar comprar um seguro depois que o carro bateu. E aqui vai um dado importante. Só nos últimos 5 anos, o número de brasileiros abrindo contas no exterior cresceu mais de 400%. Em 2022, as remessas legais para investimentos internacionais bateram um recorde histórico. Sabe por quê? Porque quem tem patrimônio de verdade entendeu que o Brasil é ótimo para gerar oportunidades, mas é péssimo para concentrar 100% do que você conquistou. Quando a gente fala em dólar, muita gente ainda enxerga como se fosse apenas uma moeda para viajar, ou um câmbio, né? Casa de câmbio ali para turismo. Mas o dólar, ele não é isso. O dólar é a base do sistema financeiro global. Mais de 60% das reservas internacionais dos países do mundo estão em dólar. Mais de 80% das transações de comércio internacional usam o dólar. Se você vai comprar petróleo, se você vai comprar trigo, se você vai comprar tecnologia, se você vai liquidar contratos globais, o dólar está sempre no centro. Ele é o porto seguro do planeta. E aqui está a grande questão. Quando o real cai, o dólar sobe. Isso não é coincidência. Isso é a regra do jogo. Toda vez que há instabilidade, quem tem patrimônio dolarizado não apenas protege, mas compensa perdas. Enquanto a maioria chora porque o real desabou, quem tem dólar dorme tranquilo. E o mais curioso é que isso não é uma estratégia arriscada. Pelo contrário, é a estratégia mais conservadora possível quando o assunto é proteção de família e de patrimônio. Eu costumo dizer
para os meus clientes que proteção não é sobre ganhar mais, é sobre não perder o que você já conquistou. A construção de patrimônio é como subir uma escada, degrau por degrau, com esforço, suor, disciplina. Agora imagina se de repente o chão onde essa escada está apoiada desaba. Não importa o quanto você subiu, você cai junto. O real é esse chão instável. Por isso, quando você apoia parte da sua escada em dólar, você está criando um suporte sólido, que não vai ruir com a mesma facilidade. E veja como isso é real. Em 2011, como eu disse, 100 mil reais compravam quase 60 mil dólares. Hoje, os mesmos 100 mil reais compram pouco mais de 20 mil dólares. Isso significa, em termos internacionais, você perdeu 2/3 do que tinha. Agora, imagine se você tivesse colocado metade desse valor em ativos dolarizados. Em vez de perder, você teria compensado e até ampliado a sua proteção. Essa é a diferença entre quem entendeu a lógica do sistema e quem ficou preso ao velho hábito de achar que tem que estar tudo no Brasil. Eu me lembro também do caso do André, um empresário que sempre dizia: Fernando, o meu negócio já é dolarizado, indiretamente, porque eu importo insumos, então eu não preciso investir fora. E eu avisei: André, uma coisa é a sua operação empresarial, outra coisa é o patrimônio da família. Ele não deu bola, veio a alta do dólar em 2020. Os custos dele explodiram e o patrimônio pessoal derreteu porque ele estava 100% em ativos locais. Depois de sentir o baque, ele finalmente entendeu. Não basta ter receita dolarizada. É preciso ter proteção financeira dolarizada. E eu quero trazer mais um ponto que pouca gente considera: a questão da liquidez. No Brasil, se você precisa de dinheiro rápido, você pode até vender um imóvel, um carro, mas isso demora, vai custar caro, exige burocracia. Já lá no exterior, com ativos globais, especialmente ETFs de renda fixa, você tem liquidez em poucos cliques. É como ter uma reserva estratégica em moeda forte, pronta para qualquer emergência. Agora, deixa eu te explicar de maneira simples o que são esses ETFs de renda fixa que protegem o patrimônio. ETF significa Exchange Trade Fund, ou um fundo negociado em bolsa. É como se fosse uma cesta de ativos que você compra de uma vez só, pagando muito menos em taxas e com muito mais diversificação do que se fosse comprar cada título separadamente. Quando falamos de ETFs de renda fixa, estamos falando de fundos que reúnem títulos de dívida emitidos por governos ou empresas, com prazos, remuneração e riscos diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem ETFs que reúnem os títulos do Tesouro Americano, os famosos Treasuries, considerados os ativos mais seguros do mundo. Esses títulos têm classificação de risco máxima, AAA, e são vistos pelo mercado como praticamente livres de risco de crédito. Ou seja, ninguém acredita que os Estados Unidos vão dar calote na sua dívida. Mas existem também ETFs que reúnem títulos de empresas sólidas, com grau de investimento elevado, como grandes bancos, gigantes de tecnologia, companhias que fazem parte do dia a dia de bilhões de pessoas. Esses ETFs pagam juros em dólar, periodicamente, e oferecem ao investidor uma forma de proteger e, ao mesmo tempo, gerar renda. E aqui está uma curiosidade bem interessante. Diferentemente de muitos fundos brasileiros que reinvestem os proventos, boa parte dos ETFs americanos distribui dividendos em dinheiro. Isso significa que,
Ao investir em um ETF de renda fixa no exterior, você pode criar uma fonte de renda passiva em dólar, constante, previsível e que pode ser utilizada para complementar a sua aposentadoria, ou para pagar a escola dos filhos, ou para custear uma viagem, ou simplesmente para reinvestir e aumentar ainda mais a sua proteção. Outra vantagem é o baixo custo. Como a maioria dos ETFs é passiva, ou seja, segue um índice ou uma cesta pré-definida de ativos, as taxas de administração são muito menores do que a dos fundos de gestão ativa. Isso significa mais dinheiro no seu bolso no longo prazo. E não para por aí não. Esses ETFs eles são altamente líquidos. Você compra e vende cotas na bolsa como se fossem ações, sem burocracia, sem precisar esperar resgate de 30 dias ou mais, como acontece em muitos fundos aqui no Brasil. E olha só, em 2023, os ETFs de renda fixa receberam mais de 270 bilhões de dólares em aportes líquidos no mundo todo. Isso mostra como grandes investidores, famílias e instituições entendem o papel central da renda fixa dolarizada como forma de proteção. Quando eu mostro isso aos meus clientes, a reação é quase sempre a mesma. Mas, Fernando, eu não sabia que era tão simples. É verdade. Muita gente pensa que investir no exterior é complicado, que é caro, que é cheio de obstáculos. Mas hoje, com plataformas digitais, em português, suporte local e aplicativos simples e intuitivos, você abre uma conta com os seus documentos pessoais e um comprovante de endereço. Transfere reais e converte instantaneamente em dólar. Compra os seus ETFs e acompanha tudo através do seu celular. E aqui está a cereja do bolo. Tudo legal, declarado e transparente. Você recebe um informe, lança no imposto de renda e pronto. Nada de jeitinho, nada de risco com a Receita Federal. É blindagem feita do jeito certo, com segurança jurídica, com simplicidade e com a tranquilidade de estar dentro das regras. Quando a gente fala de ETFs de renda fixa, muita gente pensa que é tudo igual, mas não é. Existem diferentes tipos, cada um com características específicas, prazos e níveis de riscos e formas que vão se encaixar no seu planejamento financeiro. E eu quero que você entenda isso de forma simples, porque é justamente esse entendimento que vai te dar clareza na hora de proteger o seu patrimônio em dólar. Vamos começar pelos mais conhecidos, os ETFs de títulos do Tesouro Americano, os famosos Treasuries. Eles são considerados os ativos mais seguros do planeta. Mas por quê? Porque carregam o selo de confiança do governo dos Estados Unidos, que tem a classificação de risco máxima, AAA. Isso significa que o mercado inteiro acredita que os Estados Unidos jamais vão dar calote em sua dívida. Esses títulos existem em diferentes prazos. Os T-bills são títulos de curtíssimo prazo, em até 1 ano. Eles não pagam cupons periódicos, ou seja, você não recebe juros no meio do caminho, mas são extremamente estáveis. É como se fosse a versão americana da nossa LFT, ou Tesouro Selic, só que em dólar e sem risco fiscal do Brasil. Eles quase não oscilam e servem como uma reserva de liquidez. Depois vem os T-notes, que são títulos de médio prazo, entre 2 e 10 anos, já com pagamentos de cupons periódicos. Aqui já tem uma previsibilidade de renda ao longo do tempo. E por fim, temos o T-bonds, de longo prazo, acima de 10 anos, que também pagam cupons. Esses são mais sensíveis às variações de juros. Se os juros sobem, o preço deles cai. Se os juros caem, o preço deles sobe. Existe ainda uma categoria especial chamada de TIPS,
Treasury Inflation Protected. São títulos indexados à inflação americana. Eles ajustam o principal de acordo com o CPI, que é o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos. É uma forma de você não apenas ter segurança em dólar, mas também estar protegido contra a inflação lá fora. Agora, vamos olhar para outro grupo, os ETFs de títulos corporativos. Aqui, você deixa de emprestar o dinheiro para o governo e passa a emprestar para empresas. Existem os Investment Grade, ou grau de investimento, que reúnem títulos de grandes empresas sólidas, com boa capacidade de pagamento, como a Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, JP Morgan. Esses pagam juros em dólar, geralmente acima dos treasuries, porque eles vão carregar um pouco mais de risco, mas continuam ainda sendo muito seguros. E existem também os chamados high yield, ou títulos de alto rendimento, conhecidos como junk bonds. Esses são emitidos por empresas com maior risco de crédito, mais endividadas ou mais vulneráveis a crises. Em troca, oferecem juros bem mais altos, são mais voláteis, mas podem compor uma parcela pequena de uma carteira para buscar um rendimento extra. E tem ainda os ETFs de dívida soberana internacional, ou seja, você pode investir em títulos emitidos por governos de outros países, especialmente países emergentes. Alguns deles emitem títulos em dólar como forma de captar recursos. É claro que aqui o risco é bem maior, mas os juros também são mais altos. Eu quero destacar uma inovação que cresceu muito nos últimos anos. Os Target Maturity ETFs. Diferente dos ETFs tradicionais que renovam a sua carteira de tempos em tempos, esses ETFs eles têm uma data de vencimento definida. Eles funcionam quase como um título de renda fixa normal. Você entra, recebe ali os juros, os cupons ao longo do tempo e no vencimento recebe o dinheiro de volta. É como se fosse um pacote de vários títulos com vencimento no mesmo período, mas com a liquidez de um ETF. Isso é poderoso porque permite planejar melhor o seu fluxo de caixa e a sua estratégia de proteção. Agora, deixa eu simplificar 3 conceitos que parecem técnicos, mas que são fundamentais para você entender como esses ETFs funcionam. O primeiro é o conceito da marcação a mercado. Todo título de renda fixa tem um preço que varia dia a dia. Se os juros sobem, os títulos antigos, que pagam menos, ficam menos atrativos. O preço deles cai. Se os juros caem, os títulos antigos que pagam mais ficam mais valiosos, então o preço sobe. É por isso que mesmo o título considerado seguro pode oscilar no curto prazo. O segundo conceito é a duration. Ela mede a sensibilidade de um título às variações de juros. Imagine que um título tenha uma duration de 5 anos. Se os juros subirem 1%, o preço desse título deve cair em torno de 5%. Se os juros caem 1%, o preço sobe cerca de 5%. Quanto maior a duration, maior a oscilação em resposta às mudanças na taxa de juros. Isso explica porque os ETFs de longo prazo, como a TLT, que investe em treasuries acima de 20 anos, oscilam tanto. Por quê? Porque eles são muito mais sensíveis ao movimento dos juros. O terceiro conceito é do Yield to Maturity. Essa é a taxa que você realmente vai receber se comprar um título hoje e levar até o vencimento. De fato, é o que importa. Porque mesmo que o preço oscile no mercado, se você segurar até o final, você sabe exatamente qual será o retorno. É a forma mais clara de comparar diferentes oportunidades de renda fixa.
Esses conceitos parecem técnicos, mas no fundo eles são sobre uma coisa só: previsibilidade. A renda fixa em dólar te dá clareza, te dá horizonte, te dá a tranquilidade de saber que o seu patrimônio não está à mercê da volatilidade extrema de uma economia emergente. E olha só que interessante, a correlação histórica entre ações e renda fixa mostra que muitas vezes, quando as ações caem, a renda fixa sobe. Não é regra absoluta, mas é uma tendência. Isso significa que ao adicionar ETFs de renda fixa em dólar na sua carteira, você cria uma espécie de contrapeso. Enquanto uma parte oscila, a outra parte protege. É como ter dois remos em um barco, né? Se um falhar, o outro garante que você não vai rodar em círculos. Então agora pensa comigo. O Brasil, ele representa só 2% do mercado global de dívida. Só 2%. Enquanto isso, os Estados Unidos respondem por mais de 40%. Isso significa que ao investir apenas no Brasil, você está limitado a um pequeno pedaço do mundo e ainda cheio de instabilidade. Ao abrir a sua carteira para ETFs de renda fixa globais, você tem acesso a um oceano de oportunidades, muito mais estáveis, líquidos e diversificados. E não é só questão de diversificação geográfica, é questão de proteção familiar. Eu já vi clientes enfrentarem crises de saúde, processos judiciais, mudanças bruscas na vida. Os que tinham parte do patrimônio dolarizado em ativos líquidos conseguiram superar com muito mais tranquilidade. Os que estavam 100% aqui no Brasil sofreram. Venderam bens às pressas, perderam valor. A diferença foi justamente essa. Quem tinha dólar estava protegido. E não pense que você precisa começar com muito dinheiro. Hoje existem ETFs negociados em bolsa que permitem investir com valores super baixos, a partir de alguns dólares. É isso mesmo, poucos dólares. E literalmente possível começar com menos do que você gastaria em um jantar fora. Isso já te coloca no jogo, já te dá proteção, já te dá uma sensação de estar fazendo algo concreto pela segurança da sua família. Quando você olha para tudo isso, percebe que proteger o patrimônio em dólar não é luxo, não é modinha, não é aposta de curto prazo. É uma questão de responsabilidade. É entender que a sua família não pode ficar refém de um único país, de uma única moeda e de uma única decisão política. É assumir o papel de guardião do legado que você construiu. Então pensa comigo. De que adianta trabalhar 30 anos, acumular um patrimônio, ter imóveis, aplicações, se tudo pode ser corroído por uma nova desvalorização do real, por um novo imposto repentino, por uma crise que surge da noite para o dia? O verdadeiro risco não está em internacionalizar parte dos seus recursos. O verdadeiro risco está em não fazer nada. E é por isso que eu insisto. Dolarizar uma parte do patrimônio não é sobre ganhar mais, é sobre dormir em paz, é sobre ter a certeza de que aconteça o que acontecer aqui, você vai ter liquidez, renda e segurança lá fora. É sobre saber que se amanhã você precisar bancar um tratamento médico, pagar uma escola internacional ali para o seu filho, ou até recomeçar em um outro país, você terá sim essa possibilidade. Isso sim é liberdade. Isso é proteção de verdade. E a melhor parte é que hoje você não precisa ser milionário, você não precisa falar inglês, não precisa passar pela burocracia de bancos tradicionais. Com a tecnologia, com plataformas digitais, suporte em português, qualquer pessoa pode abrir uma conta internacional, transferir os recursos, investir em ETFs de renda fixa, em ativos globais e declarar
tudo certinho no imposto de renda. Simples, direto e seguro. Eu sei que talvez você ainda pense, Fernando, será que não é cedo demais? Será que não é tarde demais? Será que eu vou dar conta? E a resposta é, o melhor momento de começar foi ontem. O segundo melhor é hoje. O importante é não esperar a próxima crise para agir. Porque a proteção não se faz no meio do incêndio, se faz antes, com calma, estratégia e disciplina. Por isso, eu quero te fazer um convite especial. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, se você entendeu que o futuro da sua família não pode depender só do Brasil, eu preparei algo ainda maior. A Jornada do Investidor Internacional. É um evento online e gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo como qualquer brasileiro pode construir patrimônio em dólar de forma simples, segura e totalmente legal. Você vai descobrir como abrir a sua conta em corretoras internacionais com suporte em português, como escolher os melhores ativos, como usar ETFs de renda fixa para blindar o seu dinheiro, como declarar tudo corretamente no teu imposto de renda. Não importa se você nunca investiu fora, não importa se você acha que não tem capital suficiente. A Jornada do Investidor Internacional ela foi pensada exatamente para mostrar que sim, é possível. E que você pode começar agora, mesmo do zero, sem medo, sem complicação. Então, clique aqui no link da descrição e faça a sua inscrição agora. E reserve a sua vaga. Essa pode ser a decisão mais importante que você tomou, que você vai tomar pelo futuro da sua família. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, um amigo, um irmão, ou até mesmo um colega de trabalho, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos construir uma comunidade de brasileiros preparados, protegidos e protagonistas do próprio destino. Eu sou o Fernando Furtuoso e esse é o canal Investimento Prático. Eu te espero na Jornada do Investidor Internacional. O futuro da sua família não pode depender só do Brasil. É hora de blindar-se em dólar, com segurança, clareza e tranquilidade. Nos vemos lá.